E viva o Dia do NAC! Larissa, Lavínia, Hugo e Alessandro, e eu e Roberto comendo pipoca aqui, junto com os demais, tá? E aí depois a gente vai abrir para perguntas e coisa e tal. Olha aí, a pessoa esqueceu de começar a gravar, mas alguém já começou por mim. Isso aqui é trabalho coletivo, porque a pessoa esquece e alguém lembra. Então a gente pode... vou sugerir assim, da gente fechar o vídeo, né? Vídeo e áudio, para a gente ficar só com a tela para fazer o nosso cineminha, e aí a gente depois volta todo mundo, quando terminar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Queimou a largada, né? Tem que botar o som também. Suspeito. Suspeito. Suspeito que trago no peito uma dor. Dor que dói de um jeito que machuca e mata a flor. Mesmo sem saber quem eu possa ser, tentam sobre mim tudo conhecer. Suspeito. 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 Parece que é isso que eu sou. E minha existência está escrita e impressa pela minha cor. Suspeito. Suspeito. Suspeito que a história pouco avançou. E todo preconceito, todo racismo impede que vejam quem eu sou. Suspeito. 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 Pessoal, vocês não estão vendo o vídeo? Agora não. Tá dando pra ver. Agora parou. Tá com... Mas estava dando para ver o vídeo? Estávamos Sim. vendo, sim. E tudo. A voz estava distorcida, o som estava distorcido, mas a gente estava vendo. É porque o som, porque não estava saindo no YouTube. Bom, Fabiano, você estava vendo o... Eu tinha colocado... Oi, Márcio. Eu tinha colocado para ouvir, eu estava ouvindo a voz de vocês. Foi só o vídeo que não saiu? Não, o vídeo eles estavam vendo, eu acho. Só que tava zoando, tava com... Eu não estava vendo, não. Desculpe. Espera aí, gente. Ó, então vocês estavam vendo... Estava aparecendo o vídeo, mas o som estava ruim. O som estava um pouco metálico, mas eu consegui assistir tudo aqui. Isso. Mas, Márcio, é porque tá ruim no Teams o som, entendeu? No YouTube o som tá tudo direitinho. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora a gente não está ouvindo o som. Ouvindo o som. Suspeito. Suspeito. Suspeito que trago no peito uma dor.
Dor que dói de um jeito que machuca e mata a flor. Mesmo sem saber quem eu possa ser, tentam sobre mim tudo conhecer. Suspeito, 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 parece que é isso que eu sou. E minha existência está escrita e impressa pela minha cor. Suspeito, suspeito, suspeito que a história pouco avançou. E todo preconceito, todo racismo impede que vejam quem eu sou. Suspeito, 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 sujeito. Gente, Oi, a gente gente. vai pedir. Desculpa, mas é porque eu acho que realmente meu vídeo está com algum problema. Eu vou passar a bola para a Dani, que vai colocar o vídeo. Pedimos desculpa pelos problemas técnicos para além das nossas capacidades. Tentaremos novamente. Vamos lá. Agora a Dani que vai pegar. Eu coloquei o link, tá, Dani, lá no nosso grupo. Problemas técnicos, quem nunca, né? Começa a chover no Rio de Janeiro. Temos aí 42 pessoas na reunião. Muito obrigada. O que é que tem de por aqui, ô Flávio? Acho que a Dani já está tentando, né? Ela, assim, estou esperando uma comunicação da Dani. Ela deve estar. Ok. Posso compartilhar? Pode. Suspeito. Suspeito. Suspeito que trago no peito uma dor. Dor que dói de um jeito que machuca e mata a flor. Mesmo sem saber quem eu possa ser, pensam sobre mim tudo conhecer. Suspeito. 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 Parece que é isso que eu sou. E minha existência está escrita e impressa pela minha cor. Suspeito. Dani, abre seu microfone, que não estamos ouvindo o som.
Hum.
Eu acho que está sem som.
Eu vou tomar banho primeiro porque você demora muito. Caraca. Ah, pega lá a chave que eu deixei em cima da bancada e bota em cima da mesa pra mim, por favor. Tá bom. Cássio, vai baixando lá enquanto eu tomo banho. Quando eu terminar, eu faço o lanche enquanto você toma o seu. Tá, beleza. Vou pegar o pendrive. Filho, vem logo, o lanche já tá na mesa. O pendrive já tá com você? Tá, peraí. Colocou aí? Foi. Colocou aí? Foi. Vou dar play, vou dar play. Eu vim roubado da minha terra, eu vim sem roupa, a realeza, a fome a bater. Descalce a corrente a me marcar. Vejo ao meu lado os filhos a temer. Na fresta eu olho a luz do céu, com a mão no chão eu oro em Yorubá. Cheiro de angústia balançando ao léu, madeira e sal empesteiam esse lugar. Eu vim roubado da minha terra, eu vim sem roupa, a realeza, a fome a bater. Descalce a corrente a me marcar. Vejo ao meu lado os filhos a temer. Na fresta eu olho a luz do céu, com a mão no chão eu oro em Yorubá. Cheiro de angústia balançando ao léu, madeira e sal empesteiam esse lugar. Tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar. Tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar.
nanã, nanã, iê, iê. Nanã, nanã, iê, iê. Nanã, nanã, iê, iê, iê. Nanã, nanã, iê, iê. Nanã, nanã, iê, iê. Nanã, iê, iê, iê. Nanã, iê, iê. Tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar, tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar. Nanã, nanã, iê, iê. Nanã, iê, iê, iê. Nanã, iê, 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 iê. Nanã, nanã, iê, iê, iê. Nanã, iê, 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 iê. Tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar, tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar, tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar, viagem a levar. Nanã, iê, iê. Nanã, iê, iê, iê. Nanã, iê, iê. Tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar, tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar, viagem a levar. Nanã, iê, iê. Nanã, iê, iê, iê. Nanã, iê, iê. Nanã, iê, iê. Nanã, iê, iê, iê.
Dani está repetindo, tá? Eu vim roubado da minha terra. Eu sei que é muito lindo, dá vontade de ver de novo, né? Ficar vendo em loop. Que coisa mais linda, que filmes mais maravilhosos. Então, quando a Dani aí acabar de compartilhar... Flavinha, qual é a próxima? Fim de tarde? Não, agora terminou. Terminamos, né? Terminamos. Agora vamos conversar. Vou chamar aqui para abrir o vídeo e o áudio, nossos convidadíssimos. Também vou ligar aqui a minha luz para vocês verem melhor. Alessandro, Hugo, Lari, Lavínia. Então, queridos, a gente vai ter agora meia hora, a gente vai atrasar um pouquinho o início da mesa LGBT para a gente ter pelo menos uma meia hora de muito azeite aqui, muita conversa bonita, tá? E aí, então, mandem ver. Vocês que são... Eu só vou falar assim quando terminar uns 5 minutos, 10 minutos, eu vou avisar vocês, tá? Falta o Alessandro, né? Ele abriu e fechou, não sei se caiu. Ah, vai abrir de novo. Aqui. Ah, pronto, tá aí. Eu vou sugerir que as meninas, Lavínia e Larissa, comecem, né? Já continuando a conversa que a gente estava começando, e incluindo todo mundo aqui que está na sala, que agora, gente, temos quase 50 pessoas, 45 pessoas aqui conosco, fora as pessoas do YouTube. Então, quero agradecer muito a presença de todo mundo. Eu falei que eu não queria falar, mas eu queria falar um pouquinho. Tá bom, fala. Então, eu quero só falar, né, da minha experiência com esse coletivo. Esse coletivo, ele marcou bastante a minha trajetória acadêmica, que inclusive é a partir do conhecimento desse coletivo que eu resolvo me aprofundar na pesquisa do cinema negro, né? E, obviamente, o Hugo e o Cianda têm muita responsabilidade nisso, né? Todo esse coletivo. E tem umas coisas em 2 desses filmes aí, que é O Senhor de Toda a Cruz e o próprio Cianda, que me toca muito, que é essa visão totalmente decolonial do Exu, né? Que dentro da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, o Exu foi sincretizado como demônio, quando na África, no continente africano, sequer existe essa figura, né? Do demônio. E tem uma questão aí nesses 2 Exus, tanto do Cianda quanto do Senhor de Toda a Cruz, que é uma questão de acolhida, né? De acolhimento, de afeto, né? E de uma sensibilidade muito grande, né? No Senhor de Toda a Cruz, Exu aparece para socorrer aquele menino que está perdido do pai, né? Que não sabe para onde vai. Aquele momento que o garoto está lá de frente da Baía de Guanabara, né? Que a gente tem a sensação, pelo menos eu tive a sensação, de que ele vai se jogar, né? E que está angustiado ali, que está perdido. E Exu pega a mão dele e vai mostrar o caminho para ele, né? E naquela outra da moça que recebe aquela notícia que nós não sabemos qual é, porque o filme já começa no meio da narrativa, a gente só sabe que não é boa, né? E ela está passando ali com a dor dela e com o sofrimento dela, e Exu capta aquele sofrimento e vai ao socorro dela, e como ele é o elo entre os deuses e os homens, ele convoca todos os orixás para os orixás irem socorrer aquela mulher e acalentá-la, né? E eu tive uma experiência muito legal com Cianda. Nós fomos a um congresso na Espanha, né? Um congresso da SUAD, que é uma Associação Mundial da Diáspora Africana, e eu apresentei Cianda lá e apresentei a minha pesquisa sobre Cianda lá. E eu era a única pessoa no salão que falava português, né? Eram pessoas do mundo inteiro. O filme não tem um diálogo verbal, né? E quando as luzes acenderam, todas estavam chorando. Todas as pessoas conseguiram captar, né? O que é a potência desse filme. E eu queria só falar isso para provocar as meninas aí, que sempre mais difícil começar a fala, né? E aí depois que um começa, normalmente destranca a porta, e aí eu tô doido para ouvir vocês aí, vocês duas, Hugo, Alessandro, Flavinha, todo mundo. Fechei a minha parte.
Muito obrigada, Roberto, pela sua fala, foi muito importante. Muito obrigada por dar o start, né? E, bom, o que eu tenho a dizer, realmente, acho que todo mundo já viu aqui, foram curtas maravilhosos, assim, muito ricos, e traz também, não ressignifica, né, mas traz a partir da nossa visão de quem nós somos, né, as nossas raízes, porque durante muito tempo a nossa história, né, foi contada pelo branco europeu, né? Nós fomos resumidos a uma visão do branco, né? Então, hoje, poder usar a arte também, né, como ferramenta para espalhar, né, e contar a nossa história, né, a partir da nossa fala, né, da nossa vivência, dos nossos ancestrais, eu acho isso muito importante, né? E em relação ao Suspeito, eu acho que traz muito esse peso, né, dos estereótipos que os brancos colocaram sobre nós, né, dessa dominação muito forte que aconteceu, né, dessa violência. Então, uma coisa que eu gostaria de saber, né, de vocês dois, é como é para vocês trazer, né, a cultura realmente, né, a nossa verdadeira história, né, quebrar essa visão que os brancos instituíram, né, como é para vocês levar isso para os curtas, né, ao processo criativo. E uma coisa que eu pude perceber também até na atuação, né, então parabéns pela atuação, que vocês trazem a vivência de vocês também, né? Eu pelo menos consegui sentir isso, né? A vivência de vocês acabou impactando, então eu gostaria de saber como alguns dos processos criativos, quais são as motivações de vocês, né? Se vocês puderem falar um pouquinho. Então, acho que enfim, a gente começou, nosso primeiro trabalho juntos foi aí, né, no Cefet, coletivo de Cefet, como o professor Roberto aí bem lembrou, né? Eu não estudei no Cefet, eu estudava na Veiga de Almeida, fazia engenharia lá. E minha irmã, junto com a Natália, enfim, se organizaram. Minha irmã também não é do Cefet, minha irmã estudou na UF, né? E a Natália criou o coletivo negro do Cefet, tal, Azul da Trindade, isso em 2014, 2015. Né? E a partir dali eu pude fazer várias reflexões, através da minha irmã e através do coletivo negro, eu pude fazer várias reflexões sobre a vida, né? E na ocasião eu tinha uma câmera e eu resolvi, enfim, junto com o coletivo resolveu, vamos aproveitar isso para alguma coisa, e filmamos um documentário chamado Negros Dizeres, né? Então, a partir dali vieram várias provocações, né? Uma das pessoas que está no coletivo, que está no Seanda também, uma amiga nossa e tal, chegou e falou pra gente, cara, você deveria investir e tal, no cinema, enfim, acho que pode dar em alguma coisa, né? E foi o que eu acabei fazendo, né? A gente, juntos do coletivo Azul da Trindade, as pessoas ligadas à arte, fundaram o coletivo Seanda. Seanda em Zulu quer dizer estamos crescendo, né? E a partir daí é isso, né? Contar histórias que sejam, que dialoguem com a gente de forma, entre aspas, não agressiva, né? E que possam acrescentar alguma coisa nas nossas vidas. Porque uma coisa que a gente entendeu muito assim, né? Muito rápido, é que a tela tem poder, né? Tudo que é transmitido para a gente através de uma tela merece o mínimo de credibilidade, assim, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, quando eu era mais novo, a minha avó falava, menino, cala a boca, eu tô vendo a televisão, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, existia uma relação de respeito e reverência ali com aquela tela, porque é dali que ela extraía as verdades, né? Que ela acreditava, que é o Jornal Nacional, que era o William Bonner, enfim, essas coisas que ela gostava de ver. Então, assim, se apropriar dessa ferramenta para construir algo que seja legal para a gente, né? Eu acho que pode ser, né? Então, assim, Zósimo Bubu enxergou isso lá em 1973, que é a pessoa que gestou o cinema negro no Brasil, hein? Com o filme dele Alma no Olho. E a gente foi seguindo os passos, entendendo que a gente poderia, enfim, né? Construir uma realidade onde a gente se veja de forma positiva, né? Então, o Seanda é um filme que passa em escolas, né? A minha companheira, minha esposa, ela é professora, então ela passa para as crianças dela o filme, as crianças ficam alucinadas quando percebem que ela está no filme. No meio do filme ela aparece, sabe? A sala vira... Porque é isso, são crianças, na sua maioria negras, são todas pobres, né? E que não tem representação nenhuma na tela, então só, enfim, o único espaço assim de
de imaginário que eles têm é onde eles conseguem estender os braços, entendeu? Então, que é a própria favela, ali é um lugar bem perigoso e tudo mais. Então, eu acho que isso cria outras perspectivas de vida, né? E acho que o cinema negro está aí para meio que, né, questionar esses lugares e colocar a nossa cabeça em outros espaços. Falando um pouco também como é para a gente construir esse cinema negro, enfim, sair dessa narrativa eurocêntrica, essa narrativa colonial, eu posso dizer que não é fácil. Então, eu escolhi esse termo, não é fácil. E a dificuldade, poderia dizer, né? É difícil. Também é, mas é importante falar não é fácil, porque tem uma coisa que a gente faz que é buscar alternativa, e eu considero isso muito negro, né? Negro no sentido de olhar para a vida e entender que, colocando a vida no agora, a gente busca alternativas. Evidente que o nosso agora não vem de agora, vem de muito tempo, mas a gente faz isso e descobre muito sobre a gente, essa narrativa sobre nossas vidas, sobre nossas possibilidades, enfim, sobre como a gente está no mundo, sobre quem é a gente no mundo e de onde a gente veio, ainda que a gente não saiba disso. Mas é uma possibilidade de reconstruir narrativas, possibilidade de representatividade e de reflexão. Reflexão no sentido duplo, né? Seja de espelho, quando a gente se propõe a fazer um cinema e aí vai estudar Zósimo Bubu, vai tentar entender minimamente cinema negro, vai tentar estudar os colegas contemporâneos que estão fazendo, e seja também no sentido de refletir, discutir sobre isso. Então, vamos nos ver e vamos falar sobre a gente. Então, é muito potente. O Hugo falou desse episódio, dessa questão da tela. Eu faço as coisas, tem coisas que eu faço por fazer, né? Só entendo depois. E a proposta do Cianda, o Hugo, no Cefet, com Negros Dizeres, e a gente ali... Eu me lembro que no meu trabalho alguém falou assim, o colega branco, olha, tem um filme maravilhoso que você deveria ver. Né, aquela coisa dos nossos amigos que sempre tentam nos ajudar, nos ensinando o que a gente já sabe, o que a gente faz. Aí eu, é mesmo? E qual é o filme? Olha, é um filme de uns estudantes falando sobre a dificuldade de ser negro e eu vi esse filme, achei emocionante, lindo. Aí eu, nossa, estou interessado. Qual é o nome desse filme? Aí ele é Negros Dizeres. Aí eu, engraçado. Aí ele, por quê? Eu falei, quem tá no elenco desse filme? Aí ele, não, é um documentário, baseado em fotografia. Eu falo o nome das pessoas. Eu não me lembro bem. Aí eu abri lá, né, o YouTube, eu tô no elenco. E o que você achou de mim, já que você viu o filme? Aí a pessoa, enfim, não soube bem o que dizer, né? Mas eu achei curioso essa reverberação, e depois algumas universidades, acho que a Federal do Espírito Santo, incluiu o Negros Dizeres como filme para refletir sobre o racismo. Então tem essa questão do reflexo. E aí depois a gente fez o Cianda com a Mariama, que foi muito importante. Mas, em paralelo, eu trabalhava com teatro oprimido em Nova Iguaçu, com as crianças lá, adolescentes e crianças. Quando a gente as trouxe aqui para o CTO na Lapa, e tem aqui um projetor com uma tela grande, e as crianças viram o Cachalote, a Carol, e a gente estava tudo assim, né? Que na época a gente monitorava, e elas olhavam para aquela tela grande, olhavam para a gente, para nossa figura ali ao vivo, e falavam, nossa, eu me lembro de um olho de um menino negro, acho que uns 9 anos, é você, tio, eu quero fazer isso. E ali, naquele momento, eu vi toda a potência do Cianda, eu vi toda esta potência que uma imagem tem. A necessidade de narrativas negras, de narrativas não hegemônicas, de narrativas decoloniais. Então, fazer isso não é fácil, seja fazer cinema ou, no meu caso, fazer teatro do oprimido, e tensionar essa questão da negritude, mas é necessário e não é só potente, é libertador. Eu posso dizer que é libertador, apesar de todas as dificuldades, acho que a gente encontra um processo de libertação gigantesca. Então, um pouco de como eu percebo isso. Eu gostaria de fazer uma fala, muito disso do que o Alessandro falou, perdão, porque para mim também, suspeito, na verdade, me deu esse toque, e na hora que eu assisti, a gente estava preparando as coisas para essa tarde aqui, e eu falei, cara, isso aqui é literalmente o que a gente vive, e muito do que eu senti quando eu me descobri assim, e comecei a estudar sobre as questões das identidades, sabe? Acho que quando a gente
tem esse start, para mim, pessoalmente, foi até bem tarde. E eu olhei e falei, cara, assim, quando eu comecei a me reconhecer como uma pessoa preta e passei a atuar e entender o nível social político disso, até foi muito libertador. Foi muito libertador porque é a nossa forma de se expressar, sabe? E o trabalho que a arte traz nisso, para mim, nenhuma outra forma de arte tem um impacto que o cinema consegue fazer nesse sentido. E, assim, na hora você sabe se reconhecer mesmo e entender aquela vivência. Mesmo que você não entenda também na hora, quando você vai ver complementos, quando você conversa sobre, você começa a sentir vontade mesmo de discutir sobre essas coisas. E já nessa linha da gama de construções assim, das nossas relações, eu vi isso muito em Fim de Tarde, quando ele tá ali, né, para ficar com o pai dele e assistir, eu olhei e falei, cara, a importância da gente, de existir esses trabalhos, a gente faz essas construções e mostrar para as pessoas o valor disso mesmo, sabe, na nossa vivência, porque muita gente, uma coisa que a gente fala muito aqui, antes de existirem trabalhos como esses, a representatividade falta, né? Ainda falta de uma forma muito ampla, mas ver esses trabalhos acontecendo diminui, sabe? E as pessoas que não tiveram essa oportunidade falam muito, cara, como essa geração de agora, como ver vocês nessa idade falando sobre isso é muito importante para as vivências futuras até, sabe? Eu acho que isso me dá muito acalanto de saber que daqui para frente a gente tem esse compromisso, sabe, com a sociedade. Para mim é um compromisso principalmente de transformar o que a gente tem hoje. Sim, inclusive eu gostaria de complementar um pouquinho da fala da Larissa. Realmente, quando a gente consegue se identificar, né, através do que é projetado na tela, a gente tem uma sensação de pertencimento, né? A gente consegue se entender no meio de uma sociedade e, consequentemente, entender também as opressões que a gente vive, né? Porque durante muito tempo também antes de me entender uma pessoa preta não retinta, eu ficava, onde é que eu tô nesse espaço? Onde eu me encaixo? Eu não sinto que eu pertenço a lugar nenhum, sabe? E aí, quando eu comecei a entender mais sobre a minha história, eu também abri o pauta também para um acolhimento também, né? Algo coletivo, porque eu acho que essa sensação de pertencimento realmente ela mexe muito com a gente. Eu me sinto muito grata pela minha história, sabe? Durante muito tempo eu não sentia isso, né? Eu só fui entender como o racismo funcionava, como isso tudo funcionava e outras perspectivas para a gente lutar contra isso, realmente entendendo quem eu era. E isso foi chegando para mim através da representatividade mesmo. Então eu penso que as gerações passadas não tiveram o que a gente tem hoje. E mesmo hoje a gente ainda precisa de mais, né? Porque tudo é negado pra gente, a nossa vida, né? Porque querem, né, infelizmente, a construção da nossa sociedade realmente tem uma política de extermínio contra nós, né? Infelizmente. Mas não só isso, mas também o nosso afeto é negado, né? O amor é negado pra gente. Nós somos sempre descolados da nossa história, querem sempre apagar, né, as nossas raízes. Então é muito importante, né, ter esse trabalho justamente para manter vivo ali, né, a nossa ancestralidade, as nossas raízes. Então realmente é bem importante. Sim, a gente, enfim, é isso, a gente se reconhece nas telas, né? E sim, né, durante um tempo parece que é um passado, né? Mas assim, é muito comum a gente ter esses parâmetros de reconhecimentos em lugares que não são legais, né? Então, assim, eu tenho 33 anos, então, assim, anos 90 eu via televisão, então, qual era o meu lugar na TV, onde eu podia me reconhecer? Talvez num ladrão da novela, sabe? Não sei, talvez algum bandido em algum filme, sabe? Sim, aquele lugar bem subalterno, bem mau caráter, né, e esse tipo de lugar. Então, assim, falando especificamente, né, sendo bem específico mesmo, falando sobre homens pretos, né,
Acho que cada ser diverso dentro do universo preto tem seu lugar na sociedade, no Estado, assim, né? Esses lugares não são legais. E o Homem Negro em particular, né, nós fomos eleitos os guardiões da violência, né? Aquele que carrega a violência do peito, a brutalidade e a falta de sensibilidade, né? Isso é uma coisa que é pré-TV, né? Isso é resultado do processo de escravidão que a televisão e as telas e as mídias e tal, enfim, né? Tem interesse em perpetuar, porque isso, né, mexe com o econômico e para mais do que o econômico também, né? Isso está ligado a poder, né? A questão de dizer quem é e quem não é humano. Então, isso é algo que me atinge diretamente, né? Então, desde do Senhor da Cruz, eu tenho pesquisado bastante essas relações, sabe? Entre homens pretos, principalmente, né? Enfim, essas relações de violência e tal. E tenho entendido também que existe um poder muito grande na naturalização, né? Então, a gente pode usar isso num processo de naturalização positivo. Então, assim, se existe um sistema que diz que homens pretos não podem se relacionar de forma saudável com suas irmãs, com suas mães, esposas, amigas, né, e tudo mais, e até com outros homens negros, né, com seus filhos, né, nesse sistema que a gente tem de alienação parental, de abandono de filhos, o que a gente pode fazer para tentar minimamente questionar isso, né? A gente faz um filme que mostra isso, que escracha, ou a gente cria uma representação que existem ali pactos de não agressão entre essas pessoas, né? Então, eu tenho pesquisado bastante sobre isso, né? Graças aí aos ancestrais, terminando aí meu curso de cinema, o meu TCC baseado nessas histórias, sabe? De homens negros que se relacionam de forma saudável, né? Então, assim, quando eu tiver filhos, que tipo de filmes eles vão ver, entendeu? Eu gostaria que eles vissem filme desse tipo, sabe? Que eles criassem representações dentro da cabeça deles positivas, sabe? Principalmente sobre o pai deles, sobre os avós, enfim, sobre os homens negros que cercam essas pessoas, que cercam eles, né? Então, falando, né, sobre o Senhor da Cruz, sobre Fim de Tarde, né? Muito nessa questão, assim, né, de tentar criar essas representações onde as pessoas possam enfim, né? Possam olhar e se ver de forma positiva, né? Quando minha esposa passa, né, ou conversa com as crianças sobre filmes, sobre novela, sobre série, na escola que ela dá aula, é muito comum, né, as crianças falarem de filme de bandido, de policial, eu vou ser policial, vou pegar arma, vou fazer aquilo. Mas eu acho que o que constrói a vida é o cotidiano, né? Então, assim, as pequenas coisas, sei lá, um beijo na cabeça, passar a mão na cabeça, sabe, chamar para ver um filme, comer uma pipoca junto. Esses pequenas pílulas de afeto, né? Acho que isso é importante. E você falou, né, da questão do que é negado, né? E ainda é negado, mas essa potência de trabalhar a nossa potencialidade, né? A nossa capacidade, a nossa competência a partir do que a gente tem, e como o Hugo bem disse, né, a gente valorizar o que a gente tem de positivo, seja a nossa organização, e resgatar algo que fazem a gente assumir, né? A questão da opressão é que muitas vezes ela obriga a gente a assumir uma identidade que coloca pra gente, inventa uma identidade pra gente. Então, escutar, né, os homens negros são os guardiões da violência, né, era o Saul Cunha. E muitas vezes a gente, sem saber que a gente tem outras possibilidades, a gente acaba assumindo essa identidade, até ter uma dificuldade para pensar diferente. E quando, a partir, né, do CIAN, dessa pesquisa que o Hugo faz, que a gente faz nesse sentido, a gente propõe essas outras narrativas, essas outras ações para relações entre homens negros, isso é muito potente, né? No início do ano a gente estava pensando, né, Hugo, eu, o Hugo, o Luiz Gomes, o Cachalote, o Gabriel aqui do CTO, a gente fez uma oficina de masculinidade negras com jovens negros lá do Viradouro, da favela do Viradouro, onde eu moro, e a gente estava discutindo, vamos fazer uma coisa, né, assim, vamos tentar chegar nesse lugar dessa masculinidade tóxica, como é que afeta a gente, né? Então, pensa comigo. A gente já tem uma proposta para seguir nessa ideia de não trabalhar só a falta o que foi negado. É evidente que é importante entender isso, mas a nossa potência. E se anda, de maneira geral, é isso, né? Se anda é a gente trabalhar, não focar na vulnerabilidade, né?
nos negaram isso, a gente sabe disso, mas quais alternativas, assim como preconiza o Teatro do Oprimido, a gente pode fazer. E o Hugo, compreendendo essa potência da tela, essa potência imagética, né? Ainda que a gente fique de olhos fechados, mas imaginar, né, essa coisa da imagem, uma imagem negra positivada, isso vai muito além do que os olhos abertos veem, vai além do que a gente consegue enxergar com tudo isso. Então, seja Se Anda, através do próprio filme que deu origem do nome coletivo, né, Se Anda. E aí fala da Mariama, é muito importante também a figura da Mariama e outras produções que a gente está tendo, mas eu vejo no Se Anda, nessa inserção, uma possibilidade de seguir potência. Você mencionou Suspeito é uma poesia da Bárbara Santos, do espetáculo Cor do Brasil, que a gente tem um espetáculo de Teatro Fórum. Hoje à noite, inclusive, tem apresentação aqui no CTO, né, como está reduzido. Ontem a plateia foi bem pouquinha, mas quem puder, estiver aqui pelas proximidades do centro do Rio, na Lapa, Avenida Mendes 31, a gente está apresentando o espetáculo, Teatro Fórum. A gente faz também uma performance que é mais reduzido, Suspeito, então discute essa questão do que é ser suspeito, esses estereótipos dessa sociedade que, mesmo sem conhecer a gente, já rotula, já coloca como guardiões da violência. E aí a gente quer mostrar que somos sujeitos, ou como o Hugo falou, né? Somos um universo dentro de muitas pessoas, a gente tem a nossa subjetividade dentro disso. E trabalhar isso através do cinema, através dessas imagens positivadas do cinema negro, com as pessoas produzindo, né? O cinema que a gente faz, todo mundo participa de forma protagonista ou de forma colaborativa, equânime, e cada um também tem o seu destaque. Então essa forma de trabalho também é muito potente, muito, vou dizer assim, né, muito negra, muito universal, no sentido de que o universo é negro. Quando a gente pensa no universo, né, todo escuro, todo negro. Então o universo, que é uma coisa vasta e infinita, essa possibilidade se anda atrás para a gente. Então um pouco é isso. Eu acho que a base de toda resistência é esse movimento. Assim, estavam falando sobre a vivência de vocês. Então, como mulher, eu diria que também existem diferentes tocantes, né, devido ao gênero, mas, sei lá, um exemplo muito fácil que eu tenho. Cara, quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, foi muita sequência de bell hooks na minha vida para trabalhar a autoestima, e principalmente porque eu não via isso na minha casa. Eu cresci com a minha mãe, mas também é um processo de auto-ódio que se constrói sobre a nossa autoestima. Então, quando eu olhei para isso, eu falei assim, beleza, isso existe, e qual seria o caminho justamente contrário a isso, para a gente reter isso. E aí eu comecei a ler as coisas e ver as práticas, eu falei, eu tenho que realmente ir ao contrário disso. Eu não tinha noção nenhuma, por exemplo, de como eu aceitaria o meu cabelo, por exemplo. Não na questão de aceitar do jeito que ele é, porque eu nunca alisei ele, por exemplo, eu sempre tive ele natural, mas aceitar e entender como eu vou trabalhar com ele, enfim, e construir essas questões. Eu não sabia cuidar dele, eu não sabia ver beleza nele, apesar de qualquer pessoa poder chegar em mim e chamar ele de bonito. Então, quando eu comecei a ver sobre isso, além dos livros, das coisas, na prática mesmo. Por exemplo, a geração da minha mãe não tinha essa influência toda para saber cuidar, não tinha oferta nem de produtos, sabe, nos mercados para gente ter cuidado com o cabelo. Então, olhar e ver essa construção, para mim, foi muito importante, porque eu tinha essa oferta. E aí eu comecei a entender muito sobre isso e, além de me ajudar, ajuda outras pessoas, sabe? Você vê essa prática, porque você vê uma pessoa fazendo, você fala, se aquela pessoa fez, por que eu não conseguiria? E até, por exemplo, blogueiras mesmo falando sobre essas coisas e ajuda na identidade. Eu acho que é muito nessa linha mesmo. Bom, para
complementar um pouquinho o que a Larissa falou, realmente essa questão do amor próprio, né? Como ele é construído, né, a partir das nossas vivências, né, da vivência da pessoa preta. Eu, por exemplo, com o cabelo eu acabei não tendo muito essas questões, mas o fato de que, assim, eu sou fruto de um relacionamento interracial, né? Então, a minha irmã nasceu branca, padrão europeu, e eu não estou nesse padrão. Então, sempre era algo de muita diferença, assim, né? Às vezes eu lembro que eu já tinha esses reflexos, né? Muitas vezes ela entrava em uma loja, ela ficava ali o tempo que ela queria, mas quando eu entrava, eu já entrava com medo, uma apreensão. Aí eu ficava, por que eu sinto isso? Por que eu tô me comportando desse jeito e a minha irmã não se comporta, nem o meu pai, né, que são brancos? E não só isso, né, mas todos os elogios relacionados à aparência, né, eram todos para ela. E eu ficava, por que isso, sabe? Por que só ela que é branca passa por isso, sabe? E ninguém chega para mim e fala, nossa, você é tão bonita, sabe? Então, isso teve um impacto muito grande, porque eu me sentia muito afetada, sabe? Eu ficava, poxa, eu também sou, sabe? Então, eu comecei a entender mais a minha vivência com essas experiências, né? Então, hoje, realmente, eu olho para mim e falo, não, eu sou linda, eu sou maravilhosa, sabe? Mas eu desvinculei, né, essa não pressão, mas essa busca intensa, sabe, por um padrão europeu, sabe? Então, quando eu me descolei disso, eu pude entender, não, a minha história é maravilhosa, sabe? Eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu acho que esse orgulho hoje, tendo consciência, né, de tudo que eu passei, e não só do que eu passei, mas de que várias pessoas pretas passaram, eu acho que ter consciência disso e buscar mais referências é um dos passos, sabe, para você se amar. E hoje, realmente, eu tenho... Nossa, é sobre isso. Sabe? Enfim, é muito especial mesmo, sabe? Ter representatividade. Conforme eu fui estudando também, eu fui buscando pessoas pretas, sabe? Em relação a intelectuais, eu falava, não, só tem intelectuais brancas, por que não tem, sabe? Ou pelo menos a maioria sabe? Então eu sempre busco, assim, a primeira coisa que eu faço hoje é buscar referências para mim, para eu me enxergar nesses lugares, sabe? E não basta só uma pessoa preta estar em determinados lugares, mas também atuar no coletivo, né? Atuar de acordo com os interesses que vão trazer uma nova trajetória, uma nova narrativa. Então, é muito importante, né, isso. É verdade. Eu acho que buscar enfim, buscar referências também, buscar referências pretas e tudo mais, acho que faz parte de um processo de resgate do passado também, né? Buscar quem veio antes da gente. Eu acho que isso é importante, porque uma das coisas que o racismo e o processo da escravidão tirou da gente é a capacidade que a gente tem, né, em massa, de se comunicar intergeracionalmente, né? Então, assim, vez ou outra, parece que a gente está sempre começando um ciclo do zero, quando, na verdade, já vieram outras pessoas na nossa frente que fizeram a mesma coisa, ou tentaram, né? Essa é uma das missões, assim, também, que eu vejo do Encontro de Cinema Negro, né? Que sempre lembra a gente que vieram pessoas antes, que fizeram cinema antes, né? Então, eu acho que é muito importante, e isso faz parte também da minha pesquisa também, do curso de cinema, de buscar essas pessoas que fizeram cinema, pessoas pretas que fizeram cinema antes, né? Aqui e no continente africano também, né? Que são, as minhas referências são essas, né? Então, às vezes, é isso, né? Acaba se invertendo um pouco o jogo, porque, como eu falei, estou terminando o TCC e tudo mais, e só tem teóricos e cineastas africanos como referência, né? Então, as pessoas ficam perdidos, não entendem do que eu estou falando, e meio que para puxar para perto deles me passam algumas referências que eles acham que por onde o filme passa, mas não é isso, sabe? E também não assistem os filmes das referências que eu passo, né, do projeto do filme, né? E é isso, né? Quando a gente começa a puxar as coisas para o nosso lado, para a gente também encontra essas resistências, né? Mas eu acho que é importante a gente estar sempre cavucando e entendendo que vieram pessoas antes da gente, enfim, né? E buscar essas referências. O Bell Hooks também foi uma referência importante para mim, para entender essa questão do olhar, né? O olhar é positivo e tudo mais. Eu acho que é um texto, né? É uma autora que mostra caminhos importantes para a gente, sabe? De como construir a partir do olhar, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Sim, foi quem a Larissa, desculpa,
Se qualquer coisa me Fala, interrompa. Alessandro, pode falar. Depois Não, eu a Bell falo. Hooks, como referência, esse livro dela do Perspectiva sobre o Olhar, né? E quando ela fala do capítulo Amando a Negritude Politicamente, você falou desse termo auto-ódio, então tem uma amiga, a Cláudia Simone, ela fala, eu não gosto desse termo. Auto-ódio das pessoas negras me incomoda. E lendo Bell Hooks sobre amando a negritude politicamente, e amar a negritude politicamente em uma sociedade racista pode ser mortal, né? Você amar uma pessoa negra pode ser mortal, ou a negritude que isso traz. Então, entender isso a partir do olhar, quando ela mesmo, né, tensiona, quando ela fala dessa questão de que neste mundo, para uma pessoa negra, tem que ter essa imagem de branca. Então, quando a gente olha pessoas negras de sucesso no mundo ou no nosso país, por mais que sejam negras, tem que ter uma estética branca. E ela cita a Beyoncé, né? Ela cita, inclusive, a RuPaul, né? Aquela coisa de uma drag queen que o ideal de mulher é esse ideal de mulher branca. Então, se a gente pode pegar as grandes artistas aqui do nosso país, vamos pegar a cantora Ludmilla, né? Quando ela está com um determinado tipo de cabelo, enfim, ela é mais aceita, ou o que ela teve que fazer, e quando ela está com outro, como é que ela é muito mais atacada. Então, a gente questionar essa questão da imagem, que essa branquitude, né, que esse mundo ocidental coloca sobre a gente, e a importância também de ter coletivos como Cianda, como o Hugo fala, né, da gente se positivar dessa narrativa, e que não é nenhuma novidade, imagina, né? Agora a gente tem, com todas as críticas, essa difusão dessas redes sociais, de celular e tudo mais, possibilitou a gente meios de produções em que a gente constrói narrativas fabulosas, como sempre, com poucos recursos. Não que a gente quer isso ou seguir falando isso, a gente quer o recurso justo, o recurso que tem que ser, mas a gente sabe da nossa potência e como, sabendo da nossa potência, a gente subverte. Não é subverter a palavra, porque para a gente não é subverter, é simplesmente o que já deveria ser, né? O respeito, mas não é, então, para o mundo ocidental a gente subverte, né? Porque é como se a norma fosse aquela, não é. Normatizou, mas não é o normal. Ontem eu comprei o livro da Vini Bueno, Imagens de Controle, a partir da Patrícia Hill Collins, e na parte de trás, quando a Sueli Carneiro fala, né, que as mulheres negras sempre subverteram esta coisa de que esse mundo ocidental impõe para as mulheres negras. Então, a partir dessa construção de conhecimento das mulheres negras, elas ousam em construir as suas epistemologias, né, a se autorreferenciar. Então, isso é muito importante. Quando a gente lê autoras que, a princípio, não está ali se escrito cinema, mas que a gente possa entender de imagem, né? A gente possa entender de narrativas, porque eu compreendo que, a partir de uma narrativa não branca, não é ou isso ou aquilo, são muitas coisas. Eu agora estou pesquisando muito sobre dramaturgos e dramaturgas do continente africano. Por enquanto, tem o Olin Swinka, nigeriano, tem um moço agora, que é difícil de pronunciar o nome, né? Mas ele traz ali a descolonização mental. Tem uma parte da linguagem do teatro africano, quando ele fala dessa narrativa, de como a gente se vê imageticamente, isso tem me ajudado bastante. Ainda encontro dificuldades de encontrar dramaturgas do continente africano, mas estamos aí em busca da pesquisa e referenciar também as nossas aqui do Brasil. É muito importante ler, gente, ler da Maria Martins, com oralitura, conhecer, importante ver, enfim, outras, Miriam Mendes, e a gente vai se conhecendo, né? Vai se percebendo a partir disso. Então, falar desse nosso resgate também é a gente olhar para o lado, como eu falou, do diálogo intergeracional, de quem é mais velho que a gente, de quem, a princípio, a gente pode ver como alguém que não sabe nada, está aqui, só apático, mas ali tem muita coisa e muita estratégia também, né? Assim, essa coisa do nosso olhar, né? Como é que a gente se comunica por olhar? Às vezes, um olhar apático quer dizer muita coisa, muita resistência. Então, concluo por aqui para não ser muito longo. Muito obrigado. Gente, que riqueza essa conversa de vocês. Testemunhar isso aqui é aprender demais. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos e todas. Vocês foram incríveis. Eu vou passar já a palavra para o Roberto. Vou agradecer também ao Roberto por ter trazido o Coletivo Cianda para o dia do NAC. Os meus gatos estão brigando. E para o Coletivo Étnico-Racial ter abrilhantado e feito esse diálogo intergeracional aqui, né? Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, agradeço muitíssimo. Vou passar a fala para o Roberto, que vai finalizar a mesa. E logo em seguida, já quero chamar o Felipe Machado,
que a gente vai continuar falando de diversidade, de abrir e de quebrar a norma, que a gente vai ter uma oficina LGBT, tá? Então, já vamos fazer essa sequência, Roberto, e aí já passando suavemente para o Felipe. Ai, que droga. Toda hora eu esqueço que eu estou sem som. Eu queria sentar ali no bosque com esses 4 e ficar conversando o resto do dia, entendeu? E assim, todas as vezes... presencial. Todas as vezes que me perguntam por que eu amo dar aula, é por isso aí, que eu sempre acabo aprendendo muitíssimo com vocês, muito mais do que eu posso ensinar. Ô, Larissa e Lavínia, um prazer enorme ouvir vocês duas, conhecer vocês duas. Olha aqui, ó, eu vivo aqui rodeado de bell hooks o tempo todo, né? Bell hooks é a minha leitura preferida, libertadora. Ter encontrado os textos dessa mulher foi fundamental na minha vida. E eu quero dizer a vocês duas, e não só vocês duas do Coletivo Negro, mas de todos os coletivos do Cefet, do coletivo feminista, do coletivo LGBT, que a direita está de porta aberta para vocês, para receber vocês a qualquer momento, a qualquer hora. E nós precisamos nos fortalecer no sentido de fazer as denúncias, né? Porque os racistas, os machistas, os homofóbicos, eles precisam ser punidos e a gente tem força de lei para isso. E nós precisamos construir o Cefet como um espaço de acolhida, um espaço democrático, um espaço para todos, para todas, para todos, né? O Cefet é nosso, independentemente do nosso pertencimento étnico-racial, independentemente da nossa sexualidade, independentemente da nossa religiosidade, o Cefet é para todo mundo. E Hugo e Alessandro, amo ouvir vocês dois sempre, 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 sempre. Aprendo com vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por vocês. Vocês fazem parte aqui da minha vida e da minha formação. Quero agradecer a vocês por terem atendido o nosso convite e terem vindo aqui passar um pedaço dessa tarde conosco. E Flavinha, você e todo o grupo do NAC, parabéns para vocês. Maravilhoso esse evento. Estou desde de manhã aqui, toda hora que eu posso, acompanhando. Vou dar uma paradinha aqui, mas quero já voltar para assistir essa discussão aí das questões LGBTQIA+, e muito sucesso.